salve motorista, aqui quem vos fala Rafael Mendes da Silva, o seu professor de legislação de trânsito. Pessoal, nesse módulo de hoje nós vamos trabalhar um tópico bastante relevante que é infrações e penalidades. Então, julgo bastante importante para fins da sua prova aí, prestar bastante atenção, tem muitos detalhezinhos aqui, mega importante aqui, mas vamos preparar vocês para fazer uma excelente prova, maravilha? Então vamos começar o seguinte, pessoal, sem mais delongas. Vamos trazer a definição desses dois caras aqui, ó. O que é uma infração de trânsito e o que é uma penalidade. Bem tranquilo, vamos avançar sem pressa, que essa parte aqui é de muita relevância para você. Vamos começar então pela infração. O que é uma infração de trânsito? Infração de trânsito é qualquer desobediência às leis, às normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro. As infrações são classificadas de acordo com a sua gravidade. Existe infração de trânsito de natureza leve, existe infração de trânsito de natureza média, grave e gravíssima. E alguns fatores que multiplicam essa infração de trânsito. Então, a infração de trânsito é qualquer desobediência às leis, é qualquer desobediência às normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro. Já a penalidade é a consequência disso. Penalidades são as sanções impostas aos infratores, aplicadas pelo Detran, Prefeitura, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos com jurisdição sobre a via. Então, a gente precisa estabelecer aqui uma linha de raciocínio para você entender o que é uma infração e o que é uma penalidade. Infração de trânsito seria como se fosse o preceito primário, né? Imagine uma pessoa furando o sinal vermelho, né? Isso já está escrito lá, é uma infração de trânsito, você furar o sinal vermelho. E qual é a consequência disso? A consequência disso aí é a penalidade. Então, a título esse exemplo que eu dei seria isso. A pessoa furou o sinal vermelho, isso ela está cometendo o quê? Uma infração de trânsito. E qual é a punição que ela vai receber? Aí tem que ver o que está lá na lei, que diz que é uma infração de natureza grave. Então, infração de trânsito seria o preceito primário, né? Se você violar isso, ou seja, a norma diz isso, se você violar, você tá violando o preceito primário. E o preceito secundário seria a sanção imposta a esse condutor infrator. Responsáveis pela infração de trânsito. Então nós temos um guarda aqui, ele acabou de lavrar um auto de infração de trânsito e ele está dando a multa aí para você assinar, certo? Vamos dar esse exemplo aqui. Agora, será que quem são os responsáveis pela infração de trânsito? Será que é o condutor? Será que é o proprietário do veículo? Será que existem outras pessoas aí trazidas pelo Código de Trânsito Brasileiro? Pessoal, são 4 pessoas responsáveis pela infração de trânsito. Seria quem? O proprietário do veículo, aquela pessoa cujo veículo está em seu nome. Nós temos também o condutor do veículo, que pode ser também o proprietário do veículo ou um veículo de terceiro, ou vamos imaginar um motorista profissional. Ele está conduzindo, ele trabalha, presta serviço para uma empresa, ele está com o veículo da empresa, mas ele é o condutor. Então nós temos 2 responsáveis, o proprietário do veículo, o condutor, e o terceiro que seria o embarcador. O embarcador também pode sim ser responsabilizado por uma infração de trânsito, e o transportador. Então já te dou em suas mãos aqui mais uma questão de prova. Se a prova do Detran te perguntar quem são os responsáveis pela uma infração de trânsito, você vai ter em mente 4: o proprietário do veículo, o condutor, o embarcador e o transportador. Ou seja, essas pessoas podem estar recebendo uma multinha na sua casa e ter que estar pagando por ter violado o preceito primário e secundário, né? O preceito primário, cometido a infração de trânsito, e o preceito secundário, que é a sanção imposta ao condutor infrator. Então, são esses as 4 pessoas responsáveis pela infração de trânsito. Continuando então, ainda sobre os responsáveis pela infração de trânsito, a gente vamos dar uma abordagem especial aqui para a apresentação do condutor, né? A apresentação do condutor. O condutor é o responsável pelas infrações cometidas na direção do veículo. Está lá no artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro. Se ele não puder ser identificado no momento da infração, o proprietário do veículo receberá em seu endereço a notificação da atuação. Então vamos imaginar que uma terceira pessoa está conduzindo um veículo que está em seu nome. Então nós temos uma relação aí entre o proprietário e o condutor, certo? Aí o condutor passa num pardalzinho lá em alta velocidade, o pardal tira a fotinha, aí
o agente da autoridade de trânsito vai fazer a lavratura do AIT, o auto de infração de trânsito, e você vai ser notificado na sua casa via AR, né? Aviso de recebimento. Você ser notificado na sua casa ali, se ele não puder ser identificado no momento da infração, que é esse exemplo que eu dei, o proprietário do veículo receberá em seu endereço a notificação da atuação. Aí vai chegar lá e você vai olhar local, data, hora. Ele falou, não, mas esse dia aqui eu não estava conduzindo o veículo. Quem estava era o fulano, o ciclano. Vai ter lá um relatório, né? Se você tinha uma frota de veículo, você emprestou o seu veículo para alguém, você vai ter essa base aí. O proprietário poderá, o proprietário do veículo, cujo veículo está vinculado ao seu nome, indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio no cadastro do veículo no Renavan. Então chegou a notificação da infração na sua casa, aí você fala, não, nesse dia, nesse horário, nesse local o veículo estava na posse, sei lá, do meu irmão, do meu cunhado, do meu amigo. Aí você vai colocar os dados dele lá para voltar essa notificação junto ao Detran, e o Detran vai receber com um novo dado, com os dados agora do condutor infrator, vai notificar ele na casa dele para ele tomar ciência e ver se ele vai querer recorrer ou não. Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias após a notificação para apresentá-lo. Se isso não for feito, será considerado responsável pela infração o principal condutor, ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Pessoal, então, ao fim e ao cabo mesmo, se você colocar os dados ali incorreto ou não conseguir identificar quem foi o condutor infrator, a multa vai ser lavrada ali no nome do proprietário do veículo. Então, quem tem veículo em seu nome, que cuide, que zere, para não cair em situações como essa. Caso o proprietário seja pessoa jurídica, CNPJ, por exemplo, será mantido o valor da multa original e será lavrado nova multa, cujo valor será multiplicado pelo número de vezes que o infrator for cometido no prazo de 12 meses, prazo de um ano. E olha que curiosidade, isso aqui é bastante recorrente, as pessoas utilizam bastante isso aqui. É possível desagravar estas multas mediante a apresentação do condutor que, neste caso, assumirá os pontos e valores da multa original. Você indicar aí outra pessoa, pessoas utilizam muito dessa artimanha aqui, né? A pessoa recebe uma multa, vamos imaginar um motorista profissional, já tem diversas multas ali, está pronto para estourar a carteira dele. Aí ele vai sair distribuindo multa aí para pessoas que, às vezes, que nem dirige muito veículo, não tem muita condição do veículo, etc. Que de 12 em 12 meses, né, a gente sabe que o prontuário dessas pessoas são limpos, beleza? Então vamos continuar aqui. Auto de infração de trânsito. Auto de infração de trânsito, pessoal, pode aparecer na sua prova com essa sigla aqui, ó, AIT, tá? Então sempre que a prova do Detran se referir a AIT, ela vai estar referindo a esse documento aqui que o guarda aqui está fazendo. Está fazendo a lavratura de um AIT. Na ocorrência de uma infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro, será lavrado pela autoridade competente o AIT, o auto de infração de trânsito, no qual constará obrigatoriamente. Pessoal, quando eu falo obrigatoriamente, eu digo que na ausência de algum desses requisitos que eu vou elencar aqui agora, você pode pleitear a anulação, né? O arquivamento do AIT. Então, o AIT, auto de infração de trânsito. Tem que haver obrigatoriamente a tipificação da infração cometida. Então, o guarda de trânsito, quando ele estiver fazendo a lavratura desse AIT, ele tem que colocar qual artigo de lei, inciso ou alínea você violou. Se ele esquecer ou colocar de maneira incompleta, você pode pleitear o arquivamento desse AIT por ausência de requisitos formais, né, que a lei exige isso. Então, ele tem que trazer a tipificação da infração cometida. Ele vai ter que trazer ali qual artigo do Código de Trânsito Brasileiro você violou. Além disso, o local da ocorrência da infração de trânsito, então ele vai ter que descrever ali se foi em uma rodovia, se foi numa avenida, se foi numa rua, etc. Ele vai ter que trazer o local da ocorrência da infração de trânsito, a cidade, o estado, a data e a hora. Ele também não pode esquecer de colocar na lavratura de colocar a data e a hora. Por quê? Hoje em dia existe um instituto chamado de prescrição, né? Tudo prescreve. Uma multa, inclusive, está sujeito.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me desculpe interromper os seus estudos. Se você está se preparando para a prova do Detran, eu preparei esse curso especialmente para você. Se você quiser ter acesso a este material na íntegra, acesse o link que eu deixei aqui na descrição, adquira este curso, estude por ele e garanta a sua aprovação.